Estamos de volta com Mulher Demais e eu já estou aqui também na nossa sala para voltar a conversar com a advogada Michele Agnoletti. Ela está falando aqui com a gente sobre alienação parental, que é o assunto de hoje no quadro Seu Direito, tá? Vamos para o nosso WhatsApp, eu estava aqui batendo um papo com ela, né? Inclusive nos bastidores, para a gente selecionar aqui algumas perguntas, tá? Vamos focar em alienação parental, tá, gente? E aí, um telespectador, na verdade, que pediu para não se identificar e tá tudo bem, não tem problema. Ele disse o seguinte: quando a ex passa a ter uma relação trisal, que é aquela relação onde tem 3 pessoas, né? E a companheira dessa ex ensina a filha que ele não é o pai, que o companheiro atual é que é o pai. Nesse caso aí, doutora, é alienação parental, já que se trata de uma pessoa fora da família, né? É uma pessoa que está se relacionando com a mãe da filha desse nosso telespectador. Deu para entender, né? Ele quer saber o que é que pode fazer. Bem, nesse caso fica sim caracterizada a alienação parental porque existe uma manipulação de sentimentos do filho, da filha com relação ao pai, provocada por pessoas que são do convívio familiar dessa criança, mas que não assumem o lugar da mãe, o lugar do pai, que tem os seus lugares bem postos, bem definidos. Então, o que ele pode fazer, né? Então, existe uma tendência, né? Existe uma busca de um afastamento, de um rompimento desse vínculo. Sim. O que ele pode fazer? Ele pode procurar o Conselho Tutelar da região, porque o Conselho Tutelar vai buscar fazer esse papel de mediação. Existem sanções que são estabelecidas em lei, então pode haver advertência, pode haver multa, pode haver a inversão da guarda, ampliação do regime de convivência familiar com relação ao genitor alienado. O que não pode haver mais, como a gente disse no bloco anterior, Bruna, é a suspensão da autoridade parental, que, como eu disse, é uma medida muito drástica que afeta especialmente o direito da criança. Certo. Então, ele pode buscar o Conselho Tutelar para buscar essa mediação ou então ajuizar uma ação autônoma, pode ser tanto a ação autônoma como a incidental, por exemplo, no curso de uma ação de divórcio, se houver prática de alienação, verificação de prática de alienação parental, pode sim haver uma ação incidental para poder apurar. O que vai acontecer? Vão ser investigados esses atos apontados, eles deverão ser comprovados por meio da ação de uma equipe multidisciplinar. Certo. Então, vai ser feito um acompanhamento por psicólogos, por assistentes sociais, por pessoas qualificadas para identificar essas situações. Crianças e adolescentes, eles devem ser ouvidos, e existe todo um procedimento que é muito mais delicado na oitiva dessas crianças e adolescentes, para que se possam identificar esses atos e promover a responsabilização do genitor alienante ou da pessoa do convívio que promove essa alienação, que, como eu disse, pode não ser necessariamente a mãe ou necessariamente o pai, mas pode ser uma madrasta, um padrasto, uma avó, um tio. Que faz essa manipulação, né? Falando, claro, negativamente desse pai, dessa mãe que está ausente por qualquer motivo que seja, né? Ou em casas separadas por causa do divórcio, né, doutora? Existem situações em que até mesmo existe, por exemplo, uma definição, de dias de visita. Aí não deixa, por exemplo, a criança ir, a criança ou o adolescente ir, diz que está doente, diz que tem atividade. Mas enquanto isso, privando a criança, afastando do convívio com o genitor com o qual a criança não reside, a criança ou o adolescente não reside, a par disso vai promovendo desqualificação, difamação, de modo em que a criança muitas vezes vai nutrindo um medo, vai nutrindo um receio com relação àquele genitor com quem ele não convive. Como ele não escuta o outro lado, muitas vezes escuta, mas existe um vínculo mais próximo com o genitor alienante,
né? Aí realmente isso pode provocar danos severos ao desenvolvimento psicológico, emocional e até mesmo físico. Com certeza. Uma situação muito comum, já que a gente trouxe mais esse exemplo, doutora, é, por exemplo, o pai passa menos tempo com aquela criança, com aquele filho e diz assim, olha, aqui na minha casa é só diversão, na casa da sua mãe tem mais responsabilidade, fica aqui comigo, não sei o quê. Isso também é uma forma de alienação parental, né? Exato, isso também é alienação parental. É necessário que a criança tenha essa segurança de identificar nos pais, né, figuras de autoridade, né, e é necessário também, porque veja, é necessário também que um preserve a imagem do outro. Sim. Né? Se não pode falar bem, porque existem atritos na relação, também não fale mal. Isso. Né? Também não fale mal, não difame, né? Deixa a criança estabelecer o vínculo dela com o pai, a criança estabelecer o vínculo com a mãe. Ah, então, muita ajuda quem não atrapalha. Exatamente. Importante demais e lembrando, né, o que a doutora Michele falou, a importância de você prestar atenção de que o dano vai ser para aquele filho, para aquela filha, né, se esse embate eterno continuar acontecendo. Uma telespectadora aqui perguntou, doutora, com quantos anos os filhos podem decidir com quem morar? Já que a gente está falando aqui sobre essa situação de divórcio, separação, existe um limite, né, um prazo, a partir de tal idade a criança pode decidir, quero morar com meu pai, com a minha mãe, independente de ter essa situação de alienação ou não? Olha, na decisão sobre a definição da guarda, quando ela é unilateral, a criança ou adolescente ele deve ser ouvido. Deve ser ouvida e essa escuta deve ser uma escuta qualificada, justamente para poder identificar, inclusive, atos em que essa vontade ela está sendo manipulada. Né? Então, muitas vezes, quando a criança manifesta um desejo, eu prefiro morar com meu pai, eu prefiro morar com a minha mãe, é necessário identificar se isso não é fruto de alienação parental. Sim. Uhum. Né? Então, necessariamente vai ser ouvida essa criança, esse adolescente, né? É um sujeito de direito pleno, sujeito de direitos pleno, que deve ter seus interesses e suas vontades levadas em consideração, né? Mas não é determinante. Né? Essa vontade da criança ou do adolescente manifestada, ela não é determinante, ela não vincula a decisão do juiz sobre com quem vai ser fixada a residência em relação a ela. Perfeito. Mais uma pergunta agora para a gente encerrar, doutora. Acredito uma pergunta semelhante com a anterior. O nosso telespectador disse que foi casado 13 anos, atualmente está casado com outra pessoa e no convívio as crianças são boas, mas tem se tornado cada vez mais difícil porque a mãe biológica tem feito essa alienação. Ele disse que não quer prejudicar ainda mais os filhos. Está dizendo assim, peço ajuda, eu não sei o que fazer. Então vamos reforçar para ele quais são os caminhos que ele deve ter, doutora. Acredito que, não sei assim, mas não sei se eu romantizo um pouco essa situação, né? Porque acredito que deve ser mesmo uma realidade muito difícil. Mas a conversa, em primeiro lugar, deve ser o primeiro passo, se for possível? Com certeza. O diálogo é sempre a melhor saída. Se não um diálogo direto, porque existem atritos na relação, esse diálogo ele pode ser mediado por uma terceira pessoa. Né? E essa terceira pessoa pode vir a ser o conselheiro tutelar, pode ser uma pessoa da família que tem alguma isenção, alguma pessoa próxima que tem uma isenção e que tem uma boa relação com ambos. E isso tudo, claro, em prol do superior interesse da criança ou do adolescente, que sempre deve ser preservado com prioridade absoluta. E essa terceira pessoa pode inclusive ser o judiciário, porque pode se ajuizar uma ação de investigação de atos de alienação parental, né? Se estabelecer inclusive comprovados essas situações, se estabelecerem as sanções previstas em lei, que, como eu disse, pode variar desde uma advertência, de uma multa, até a ampliação do regime de convivência, de modo a sempre preservar o interesse da criança ou do adolescente, que tem o direito fundamental, assegurado em lei, à convivência familiar harmoniosa, independentemente da situação conjugal dos pais.
Perfeito. Doutora Michele, obrigada, viu, pela sua participação. Até as próximas oportunidades. Tema muito importante, tiramos várias dúvidas aqui. Obrigada pela participação, viu? Eu que agradeço. Até a próxima. Boa quarta-feira.